Bom, vamos iniciar agora a unidade 1 da disciplina Software Gráfico, certo? Vou passar novamente aqui a estrutura, né? E vai ser contemplada na primeira unidade. Vamos falar sobre a estrutura básica da linguagem, como foi explicado na apresentação. Vamos dar o conceito de tag, elemento vazio, atributos. Vamos falar um pouquinho das versões, falar do HTML4, XHTML e HTML5. Vamos definir o que é uma referência a caracteres ou o que é uma entidade. Vamos apresentar o conceito da declaração Doctype, como é que devemos aplicar esse conceito. Vamos definir o comentário em HTML e definir o comentário em CSS. Vamos ver em cada uma das linguagens aqui como é que eles se comportam. Vamos fazer uma apresentação do conceito da folha de cascata, o CSS. Vamos apresentar o seletor de tipo, identificadores e classe. Vamos mostrar exemplos de agrupamento de seletores. E vamos ver como é que eu posso inserir ou fazer a conexão entre o HTML e o CSS. Mostrar as três formas viáveis. Bom, aqui, conceito de HTML. A linguagem HTML é uma linguagem de marcação, ou seja, ela possui uma sintaxe específica que instrui o navegador sobre o tipo de conteúdo a ser exibido. A linguagem HTML é estruturada a partir de tags. Vamos lá para o conceito de tag. O que seria uma tag, pessoal? Tag seria, por exemplo, quando eu quero inserir conteúdo no site, eu preciso colocar esse conteúdo dentro de uma tag. Se eu quero colocar parágrafo no site, eu tenho a tag P e eu tenho o fechamento dessa tag, /P. Então aqui a abertura e o fechamento se difere apenas com o acréscimo dessa barrinha aqui. Então isso é um parágrafo porque ela está entre a abertura do parágrafo e o fechamento da tag parágrafo, certo? Então tag, todo o conteúdo vai estar entre tags, ou algumas tags não têm o fechamento. A gente vai ver daqui a pouco, vai falar um pouquinho sobre isso. Observação número 1. O elemento parágrafo consiste da tag de abertura, então aqui menor P maior, e a tag de fechamento. Então aqui é acrescentado a nossa barra. Só uma observação, HTML da expressão inglesa, aqui a expressão, que significa linguagem de marcação hipertexto. Bom, dando continuidade, no HTML, cada tag especifica o conteúdo a ser exibido no navegador, ou seja, a tag P apresenta parágrafos, a tag IMG coloca uma imagem dentro do site, a tag H1, H2 representam títulos dentro do nosso site, a tag Form coloca formulário e assim sucessivamente. Cada tag especifica o conteúdo a ser exibido na nossa página. A linguagem HTML consiste de um conjunto de elementos que apresentam significado semântico do conteúdo. Então, quando eu quero exibir parágrafo, eu tenho que colocar o texto entre a tag de abertura do parágrafo e a tag de fechamento do parágrafo. Quando eu quero colocar imagens dentro do meu site, eu tenho que colocar a imagem a partir da tag IMG. E a gente vai ver daqui a pouco que a tag IMG não tem o /IMG, não tem o fechamento. A gente vai falar que isso aqui é um elemento vazio. Perfeito? Toda tag do HTML possui um valor semântico, quase todas, tá? Porque tem uma específica que a gente vai falar mais na frente, que é a tag div, que ele é genérico, ele serve para diversas funções, ele não é para um conteúdo só. Aqui um exemplo, né? Eu digito no meu código sinal de menor P, sinal de maior, então abertura da tag P, coloco o conteúdo, após o conteúdo eu faço o fechamento do parágrafo, sinal de menor /P, ok? O que é uma tag, né? Algumas tags não possuem o fechamento. A tag IMG, como eu disse no slide anterior, simplesmente especifica um atributo, ou seja, ela não possui o /IMG. Ela abre e fecha por si só. No exemplo aqui que eu estou marcando com a caneta, comparado com o exemplo aqui de baixo, existe uma diferença entre elas. A primeira não possui a barra de fechamento aqui e a segunda possui a barra. Então isso aqui é uma marcação da versão anterior do HTML. A versão XHTML, essa barra aqui de fechamento, para os elementos vazios, que são elementos vazios, são aqueles elementos que não possuem o fechamento. Ou seja, não existe a tag IMG /IMG para fechar. Ela se fecha por si só. Porém, falando um pouquinho das versões, vamos falar aqui das 4 últimas. Eu tenho o HTML4, eu tenho o XHTML e eu tenho o HTML5. O que você aprendeu aqui provavelmente foi muito aproveitado aqui e será muito aproveitado no HTML5. O HTML5 ele veio para adicionar elementos.
tags novas com valores significados. A gente vai falar isso um pouquinho lá no final da nossa disciplina. Mas na versão XHTML, que essa aqui no caso seria a versão anterior, intermediária, nós tínhamos a obrigação de colocar isso aqui. Porém, a recomendação para a última versão, que é a versão que vamos trabalhar aqui no nosso curso, que é o HTML5, essa barra ficou desnecessária, como aqui na observação número 2. A barra no final de um elemento vazio, você já sabe o que é um elemento vazio, é a tag que não possui a tag de fechamento, por exemplo, a tag imagem, é um elemento vazio, porque não existe o barra img, correto? Então, esse elemento vazio é uma prática obrigatória colocar essa barra na versão XHTML e é uma prática desnecessária a partir do HTML5. Então, no curso que a gente vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar com esse formato, ou seja, não vai colocar mais essa barrinha no final, ok? Bom, vamos falar aqui um pouco sobre a linguagem HTML, né? Vamos falar tags dentro de tags, formando uma estrutura hierárquica. O HTML tem uma estrutura hierárquica. Todo conteúdo, toda a linguagem HTML, ela vai iniciar por esse doctype que a gente vai falar daqui a pouco. Por enquanto, a gente não vai bater aqui. Mas todo HTML possui a abertura da tag HTML, então é a primeira tag a ser utilizada, a ser inserida no nosso código, e ela, por ser a primeira, ela vai ser a última a ser fechada. E ela é a mais ampla. Dentro da tag HTML, nós temos duas outras tags. Eu tenho o header e eu tenho o body. Dentro do header, a gente coloca instruções para o navegador. Por exemplo, a tag meta, logo para esclarecer, com seu atributo e valor de atributo, char7 UTF-8. Essa tag, ela especifica, pessoal, ela vai especificar para nós que a nossa língua portuguesa vai ser interpretada. Então, isso aqui é um conjunto de caracteres que interpreta as línguas, por exemplo, a língua portuguesa, a língua inglesa e assim por diante. Lembrando que esse valor UTF-8 contempla a língua portuguesa. Significa o quê? Que ele aceita a nossa acentuação, aceita nossos caracteres, como por exemplo o C cedilha. Então, se eu colocar essa tag aqui, eu não vou ter problemas em colocar acentuação em língua portuguesa. Lembrando que ela contempla a língua portuguesa, não é exclusiva da língua portuguesa. O título, a gente coloca um texto aqui, que vai ficar lá na aba do nosso navegador. Bom, e aqui no body, nesse segundo conjunto dentro do HTML, é onde entra o conteúdo, ou seja, todo o conteúdo que vamos colocar visível no site, ou seja, para o usuário que vai acessar o nosso site visualizar, ele tem que estar entre a abertura e o fechamento da tag body. Todo o conteúdo vai estar aqui dentro, perfeito? Continuação, uma observação aqui, tag de início e de fim devem estar corretamente alinhadas. Isso é, a primeira tag a ser aberta deve ser a última a ser fechada. Bom, aqui no conteúdo, no body, por exemplo, eu tenho um parágrafo e eu tenho aqui a tag strong. A tag strong, só para logo ressaltar, é a tag que apresenta o negrito. Eu coloco todo elemento que está entre a abertura do strong e o fechamento do strong, vai representar o negrito, é o bold, né? Aquela marcação mais marcada, mais forte, como aqui, correto alinhamento. E o correto alinhamento diz o seguinte, que a primeira tag a ser aberta será a última a ser fechada. E a última que foi aberta será a primeira a ser fechada. Então, o alinhamento apropriado é uma regra que deve ser obedecida para que se possa escrever um código válido. Para dizer que o código é válido, nós temos que afirmar, fazer esse alinhamento das tags. Então, o primeiro aqui, ó, por exemplo, o body abriu, ele foi o último a ser fechado. Abriu o body, abriu o parágrafo, abriu o strong. O strong foi o último, ele vai ser o primeiro a ser fechado. Na sequência, o P foi o antepenúltimo a ser aberto, então ele vai ser o próximo. E o último é o body, pois ele foi o primeiro a ser aberto. Isso gera o que a gente chama de código válido. Documentos em HTML podem ser escritos em qualquer editor de texto que permita salvar o conteúdo HTML, tal como bloco de notas, Notepad++ e o Sublime Text. Eu recomendo que você utilize o Notepad++ para testar qualquer código aqui da nossa disciplina, pois ele é gratuito e ele é muito fácil de ser baixado, certo? É muito fácil de trabalhar, ele ajuda também na hora de digitar o código em HTML.
Nomes de tags podem ser escritos tanto em letras maiúsculas como letras minúsculas. Porém, a W3C, que é o consórcio global que mantém e padroniza a linguagem HTML, recomenda o uso de letras minúsculas. E a partir da versão XHTML, lembrando, HTML4, XHTML e a próxima versão HTML5. A partir dessa versão já era exigido a utilização apenas de letras maiúsculas, ou seja, toda tag você vai utilizar, vai digitar apenas usando letras minúsculas, certo? Só uma observação, a linguagem HTML foi criada por Tim Berners-Lee na década de 90 e suas especificações são controladas pela W3C. Bom, continuando aqui, falando um pouquinho sobre atributos, eu já dei um toque aí sobre atributos. Atributos é o seguinte, pessoal, aqui eu tenho uma tag, a tag link, mais tarde a gente vai falar sobre ela, lá quando entrar na parte de CSS, mas o importante é, a link também é um elemento vazio, ou seja, não existe uma tag barra link para representar, ela se fecha por si só e não precisa da barrinha no final, lembrando que vamos trabalhar com a linguagem HTML5. Atributos eu tenho duas especificidades, eu tenho o nome do atributo e eu tenho o valor, ou seja, a primeira parte, antes do igual, a gente chama de nome de atributo, e o seu valor, a gente chama de valor de atributo, perfeito? Isso aí é muito comum, e principalmente em elementos vazios. Porém, tags que têm abertura e fechamento também podem estar trabalhando com atributos, perfeito? Referências a caracteres. O que é uma referência a caracteres? Pessoal, referências são elementos que tem significado especial na linguagem. Ou seja, por exemplo, vocês já perceberam que o sinal de menor e o sinal de maior é sempre utilizado para criar tags no HTML. Então, mesmo que você precise utilizar o sinal de menor ou o sinal de maior dentro de um texto, dentro de um parágrafo, é recomendável você utilizar o que a gente chama de referência a caracteres, que também é chamado de entidade. Por quê? Qual é o motivo? Porque se você jogando esse sinal aqui dentro, mesmo que seja dentro do parágrafo, pode ser que alguns navegadores interpretem como você querendo abrir uma tag. Então isso não é bom. Então para isso, para evitar esse problema, você vai usar uma referência que vai representar esse sinal. Então a linguagem HTML interpreta sinais de menor e maior como delimitadores de tag. Para exibir um sinal de maior dentro de um parágrafo, você deve utilizar o que a gente chama de referências a caracteres. Aqui exemplos de referência. Se você quer representar o sinal de maior, você vai digitar esse valor aqui completo até o ponto e vírgula no seu código. Quando você digitar isso aqui, vai aparecer isso aqui no navegador. Lembrando, no código aparece esse valor, porém, quando o browser ou o navegador renderiza aquele código, vai mostrar esse símbolo aqui. Perfeito, então aqui eu tenho 3 exemplos, existe muito mais, como aqui na observação 1, há muito mais entidades ou referências, mas estes são os mais importantes, pois representam caracteres que possuem um significado especial em HTML. Eu recomendo que você digite lá no Google e procure referência a caracteres, você vai ver várias tabelas, várias referências possíveis de ser utilizadas. Então joga lá a referência a caracteres no HTML e vai ser visualizado com certeza bastante tabelas. Isso é muito fácil de procurar. Bom, Doctotype, eu já iniciei lá na frente, mas o que é o Doctotype? Toda a linguagem HTML precisa, na primeira linha do seu código, utilizar a marcação Doctotype. O Doctotype, pessoal, logo para entender, fica logo direto, é uma declaração e ele não é uma tag do HTML. Então, se for afirmado que o Doctotype é uma tag do HTML, está errado. Perfeito? Então, declaração serve para quê? Ele instrui o navegador sobre qual versão da linguagem HTML está sendo utilizado para escrever a página. Ou seja, pessoal, toda vez que você vai criar um código em HTML, você precisa especificar qual a versão do HTML vai ser trabalhada. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos, vou mostrar 3 exemplos da HTML4, eu não estou mostrando do XHTML, mas é muito fácil você encontrar na internet, e finalmente a HTML5, que é a versão do Doctotype que vamos trabalhar. Aqui eu tenho uma versão HTML 4.01 estrito, então eu tinha que colocar na primeira linha de código essa marcação por completo. Na versão 4.0 em transição, digitaria esse código todinho bem completo, né?
E aqui o 4.1 em conjunto de frames também deveria colocar isso. Com a entrada do HTML5, com a novidade do HTML5, vamos trabalhar esse doctype aqui, ó. Então, esse aqui, veja que ele está muito mais simplificado do que as versões anteriores. Então, você vai digitar apenas esse valor aqui na primeira linha do seu código para representar o HTML5. Perfeito? Comentários. O que são comentários? Para que servem os comentários no HTML5? Muito simples. Na linguagem HTML, existe um mecanismo para embutir comentários que não são exibidos no navegador. Então, a primeira informação, comentários, vai auxiliar o desenvolvedor. Só quem vai ver o código vai ter acesso a esses comentários. Quem acessa a sua página não visualiza esses comentários. Isso é útil para explicar uma seção, deixar notas para outras pessoas ou lembretes para si mesmo. Comentários em HTML são inseridos como no exemplo abaixo. Então, aqui, ó, eu coloco sinal de menor, exclamação, traço, traço no meio, digito o valor, o nome, o texto do comentário e termino, finalizo ele com central, central e sinal de maior. Então, pessoal, só para entender. Por exemplo, se você vai estar trabalhando com um escritório, trabalhando numa empresa, você vai deixar um comentário para que daqui a 6 meses você vai ler esse código, vai verificar esse código, você vai ter dicas de como aquilo foi construído, como aquele código foi interpretado. Perfeito? Então, são notas, informações que auxiliam o desenvolvedor, ou até quando está trabalhando em equipe, que 2 ou mais pessoas consigam, de forma simples, entender o que a outra pessoa está trabalhando. Então, é muito recomendável a utilização de comentários. O que é o CSS? CSS, Cascade Style Sheets, ou simplesmente CSS. É uma linguagem de folha de estilo utilizada para definir a apresentação do documento escrito na língua de marcação, como o HTML. Pessoal, o conceito e a definição básica da linguagem HTML e do CSS. A gente vai estruturar da seguinte forma. O HTML vai ser aquele cara que vai colocar o conteúdo na página. Então, o HTML é responsável por inserir o conteúdo. E o CSS, ele é responsável por formatar esses conteúdos. Por exemplo, eu coloco a tag P, a tag título, a tag IMG. Então, eu vou apresentar títulos, parágrafos e imagem dentro do arquivo HTML. Perfeito? O CSS, ele vai formatar esse conteúdo, ou seja, ele vai informar qual é a fonte que você vai utilizar, qual é o tamanho dessa fonte, qual é a cor dessa fonte, se essa fonte vai ser dividida em colunas, se esse texto vai ser dividido em colunas, se ele vai ser em linha, como é que ele vai se comportar. Então, o principal benefício da linguagem CSS é prover a separação, ou seja, eu formato em um arquivo CSS e eu coloco o conteúdo em outro. Então, por exemplo, aqui, ó, páginas em HTML, qualquer site em HTML tem várias páginas. Por exemplo, eu tenho o arquivo index.html, eu tenho o arquivo empresa.html, eu tenho o arquivo produtos.html, serviços e contatos. Perfeito? E aqui eu tenho uma definição de CSS que vai trabalhar essa cor. Vamos supor que no primeiro elemento você coloca um topo no site utilizando essas duas cores, laranja e azul, por exemplo. Então, o topo do seu site vai ter essa formatação aqui. E essa formatação ela vai ser padronizada não só na primeira página, ela vai ser reutilizada em outras páginas. Ou seja, eu coloco a formatação dessa cor aqui no topo e ele vai aplicar, esse CSS vai formatar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto arquivo e todos os outros arquivos. Ou seja, se você vai mostrar para o cliente, ele fala, olha, eu gostei do seu site, porém eu não quero esse azul, eu quero que você troque isso aqui para verde. Você formata, você faz essa alteração apenas no arquivo CSS e automaticamente todas as páginas serão alteradas, pois você separou a formatação no arquivo CSS do seu conteúdo. Vamos lá? O que é CSS? Perfeito. O CSS é aquilo que a gente já falou. O desenvolvedor cria o HTML e o CSS em arquivos diferentes. Você tem o HTML para um lado e o CSS para o outro, em arquivos distintos. Sendo que o HTML é responsável por armazenar o conteúdo, ou seja, o HTML vai colocar o conteúdo na página. Porém, como esse conteúdo vai ser formatado, como esse conteúdo vai ser
Apresentado na página, quem decide isso é o CSS. Então, o CSS formata esse conteúdo, ou seja, o CSS determina como o conteúdo será exibido no navegador. Para interligar o HTML ao CSS é criado um link. A gente vai falar isso lá no finalzinho desse slide. Então, como é que eu vou interagir entre o arquivo, como é que vai ser essa interação entre o arquivo CSS e o arquivo HTML? Então, através do link, eu estou adiantando aqui, pode ser reutilizada a formatação para várias páginas no HTML. Assim, é possível alterar a aparência de um portal apenas modificando uma folha. Aquilo que eu falei, eu tenho um cabeçalho que formata, uma instrução do CSS que formata o cabeçalho do site. Eu formato isso uma única vez e aplico essa folha de estilo, esse arquivo CSS em todas as páginas do HTML. Então eu altero em um arquivo único e eu modifico tudo de uma vez só. Bom, aqui dando um exemplo, a gente vai falar o que é uma declaração, o que é um seletor, propriedades e valores na linguagem de folha de estilo CSS. CSS tem uma sintaxe simples e utiliza uma série de palavras em inglês para especificar nomes de diferentes estilos de propriedades de uma página. Certo? Então aqui eu tenho um seletor, dando um exemplo, eu tenho uma declaração. A declaração é composta por uma propriedade e seu respectivo valor. Então aqui o primeiro elemento, por exemplo, propriedade color, que modifica a cor do texto, e o valor dela blue, ou seja, vai aplicar a cor azul para os textos. Font size, adiantando aqui para vocês, é a propriedade que dá o tamanho, informa o tamanho do texto, certo? E aqui 12 pixels, px é unidade, sempre trabalho com unidade. Aqui pode ser px, pode ser pt, que a gente vai falar mais na frente. Então eu tenho a propriedade, font size e o seu valor 12 pixels. Lembrando que o conjunto entre a propriedade e o valor, que são separados pelos dois pontos aqui, ó, eles formam uma declaração. Então, a declaração é o conjunto da propriedade mais o seu respectivo valor. E todo final de declaração, mesmo que eu tenha apenas uma declaração, eu tenho que terminar com ponto e vírgula. Isso aqui é obrigatório, perfeito? Bom, vamos lá, seletores. A gente aprendeu que quando tem o sinal de menor H1 e o sinal de maior, aquilo é uma tag no HTML. Se você tirar os sinais angulares, aqui o sinal de menor e o sinal de maior, de uma tag, ele vira um seletor na linguagem CSS. Perfeito? E cada seletor pode ser formatado através de uma ou mais regras, uma ou mais declarações. E declaração é a propriedade seguida do seu valor. Terminou a declaração, adiciona o ponto e vírgula. Cria uma próxima declaração, ponto e vírgula. E essas declarações, elas têm que estar entre o sinal de abertura de chave e o fechamento de chave. Essa regra aqui é muito importante para que você faça a formatação correta na linguagem CSS. Bom, e cada linha dessa aqui a gente chama de regra. Então tem uma regra para o seletor H1 composta de duas declarações. Perfeito? E quando você tem um conjunto de regras, a gente pode também determinar que é uma lista de regras. Bom, comentários, a gente já falou comentários na linguagem HTML, estou fazendo só um comparativo, tem o mesmo objetivo, tem o mesmo princípio, comentários servem para explicar o código, facilitando sua compreensão em uma futura manutenção. Você escreveu o código hoje, você vai dar dicas para que daqui a 2, 3, 4, 5 meses você vai ter que fazer uma manutenção naquele código, você entender como aquilo foi desenvolvido. Então, são marcações nossas mesmo. Cada um tem a sua forma de apresentar o código, o comentário. Perfeito? Na linguagem HTML, nós já vimos que começa com menor, exclamação, traço, traço, seguida do seu texto, traço, traço, sinal de maior, traço central. E no CSS, a gente não formata dessa forma. A gente coloca uma barra, asterisco, insere o comentário, finaliza com asterisco, barra. Tudo que tiver entre a abertura, entre esses dois elementos aqui, não vai ser visualizado no navegador. Tudo que tiver entre isso aqui, dentro do código CSS, não vai ser visualizado por quem vai navegar no seu site. Seletores, aquilo só reforçando, menor, maior é um seletor, menor, maior é um seletor, é uma tag, e seletores, tirando os sinais angulares, eu tenho direto, body é um seletor, H1 é um seletor, P é um seletor. Então, no HTML a gente chama de tag e coloca entre sinal de menor e maior, e no CSS a gente chama de seletor e não coloca esses sinais. Coloca direto somente o nome daquilo que era uma tag.
Seletores de elemento ou de tipo. A gente vai chamar seletor de elemento, pode chamar de seletor de tipo ou mesmo de seletor de nome. São baseados no nome do elemento, ou seja, o que era uma tag, você tira os sinais angulares e vira um seletor na linguagem CSS, na folha de estilo. Então eu tenho o seletor body, seletor H1 e o seletor P. Então eu tenho regra para o body, regra para o H1 e regra para o parágrafo. Então eu tenho 3 regras, a gente chama de uma lista de regras. Aqui só para falar um pouquinho das propriedades, background color especifica a cor de fundo. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, esse cor de fundo aqui é especificado pelo background color, e o texto na cor branca seria pela propriedade color. Aí eu tenho aqui cor do texto, alinhamento de texto, é como se fosse no Word, alinhamento à esquerda, alinhamento central, alinhamento à direita, justificado. A gente faz isso aqui é especificamente para textos. Font family é o tipo da fonte, posso Time News Roman, posso usar Arial, Verdana, eu especifico aqui qual é a fonte que eu vou trabalhar. E font size, a gente já falou um pouquinho, é o tamanho da fonte, o tamanho da letra, qual é o tamanho do parágrafo, 20 pixels, por exemplo. Seletores em CSS, eu tenho o seletor ID e eu tenho o seletor de classe. A gente vai falar bem que esses aqui são muito utilizados. Primeira informação importante, seletor ID, ele tem que ser único, perfeito? É para algo único na sua página. Você tem uma coluna, você tem um parágrafo específico, que ele só vai ser trabalhado daquela forma naquela página. Então você vai lá e cria ele um seletor. Então só para a gente reafirmar, um ID deve ser único dentro de uma página, de modo que o seletor ID é utilizado quando se quer selecionar um elemento específico. Então você vai criar algo naquela página, tem um index.html. Dentro daquela página você vai criar apenas um elemento lá que vai ter uma formatação, vai possuir uma formatação única. Então você cria esse elemento e você coloca ele dentro de um seletor ID, certo? Lembrando que eu não posso repetir, se eu criar um seletor ID de um nome, eu não posso ter esse mesmo nome. Porém, você pode utilizar vários IDs em uma mesma página HTML, desde que possua um nome diferente. Por exemplo, eu posso ter um ID, que é o nosso atributo de nome, e eu posso ter um principal. Eu dei esse nome, quem caracteriza esse nome somos nós, quem escolhe esse nome aí somos nós. Então eu criei o principal. Perfeito? Então eu não posso ter nenhuma outra marcação com esse mesmo principal. Eu posso ter um outro ID com o nome, por exemplo, secundário. Isso aqui está um erro, tá, pessoal? Eu esqueci de tirar. Aqui ele não pode ser acentuado, tá? Então excluam essa questão aqui do acento. Não utilize dessa forma. Coloque o A sem acento mesmo. Bom, aqui, como ele vai ser utilizado no HTML e como é que ele vai ser chamado no CSS. Então eu coloco o ID, ele é inserido como um atributo. Então é como se fosse aqueles elementos vazios. Eu coloco dentro da tag de abertura. Então P, eu dou um espaço, coloco a informação ID e dou um nome. Esse nome quem escolhe somos nós, desenvolvedores. E o fechamento normal do parágrafo. Então aqui eu criei um parágrafo que vai ter uma formatação específica. E no HTML a gente instrui dessa forma. No CSS, para fazer a conexão entre o HTML e o CSS, quando eu marco um atributo com ID, eu coloco o jogo da velha seguido do nome que eu selecionei. ID destaque, então jogo da velha destaque. Essa formatação vai ser aplicada apenas nesse parágrafo, perfeito? Ele é algo único, vai servir apenas para formatar esse elemento. Então esse elemento vai possuir uma fonte Time News Roman e vai ter o tamanho da letra 20 pixels, perfeito? Seletor de classe. A classe, pessoal, tem um raciocínio totalmente diferente do ID. O ID é algo que é único, a classe não. A classe é aquele código, aquela formatação que você vai reutilizar. Você vai atribuir a vários elementos, quantos você quiser. Então, algo que serve para ser reutilizado em um mesmo arquivo HTML. Ou seja, você cria uma classe para aplicar em diversos elementos do seu HTML. Aqui no exemplo eu tenho 3 parágrafos que vão possuir essa formatação aqui, ok? Os 3 vão ser atribuídos a essa formatação, e eu coloco em cada um deles class, sport, class, sport, class, sport. Então eu crio uma formatação, ele vai aplicar time news e tamanho 20 para os 3 parágrafos.
Bom, só uma informação. Quando eu falo em classe no HTML, eu chamo essa classe através do ponto. Lembrando que quando eu falo de ID, nós utilizamos o hashtag, ou o jogo da velha. Quando você fala em classe, você coloca o atributo com um ponto. Perfeito? Bom, para estar quase finalizando a nossa primeira unidade, agrupamento de seletores. O que é um agrupamento de seletores? Elementos que possuem a mesma definição de estilo devem ser agrupados. Qual é a importância disso? Vamos supor que eu tenho um seletor, uma regra para o H1, que diz assim: alinhamento de texto, TextAlign, Center, cor vermelha. Um seletor H2, TextAlign Center, cor vermelha. Veja que é a mesma propriedade seguida do mesmo valor. Um seletor P que vai dizer TextAlign Center e cor vermelha. Então vocês estão vendo que essas três são as mesmas declarações para os três seletores. Para evitar repetição deles, você pode fazer o que a gente chama de agrupamento de seletor. Ou seja, você coloca o primeiro seletor, vírgula, segundo seletor, vírgula, e o último não tem a vírgula. Coloca o último sem a vírgula, pois a vírgula só serve para separar um seletor do outro. Bom, então você agrupou três seletores e colocou a propriedade, as declarações correspondentes aos três seletores. Qual é a vantagem disso aqui? A primeira vantagem, meu amigo, é diminuir o código. Você vai simplificar. E a segunda vantagem, como são características idênticas para os três, são duas declarações idênticas para os três seletores, isso aqui dá muito mais fácil da manutenção. Por exemplo, aqui se você for trocar todos os três para a cor azul, você vai alterar uma, duas, três vezes. Aqui você altera uma única vez, ele altera os três seletores. Ah, mas o H1 pode ter uma característica que não seja idêntica para os dois. Você utiliza o agrupamento e coloca o H1 com a sua característica específica, aquilo que é diferente dos dois. Você deve agrupar os seletores para minimizar o código. Para agrupar seletores, separe cada seletor por uma vírgula. Lembrando que o último não tem vírgula. Bom, e para encerrar a unidade, vamos falar sobre três elementos de como eu faço, como é que eu insiro essa formatação CSS dentro de um arquivo HTML. Por exemplo, três maneiras de inserir uma folha de estilo. Eu tenho a folha de estilo externa, eu tenho a folha de estilo interna e eu tenho a folha de estilo inline, certo? Vamos iniciar pela mais utilizada e recomendada, que caracteriza totalmente a definição do CSS. É a folha de estilo externa. A folha de estilo externa, ela vai fazer a conexão com a página CSS utilizando a tag do HTML chamada link. Essa tag ela vai ter que estar entre o primeiro bloco, lá, o primeiro conjunto lá da estrutura HTML, que é o header. Eu coloco o link. O href, pessoal, é o atributo que vai fazer o caminho para chegar no arquivo. Por exemplo, vamos supor que o HTML e o CSS estejam na mesma pasta. Eu coloco, então, adiciono apenas o nome desse elemento. Eu coloco lá estilo.css dentro do href, então ele vai carregar. Isso aqui é o arquivo HTML. Dentro do HTML, através da tag link, ele vai carregar o arquivo estilo que tem toda a formatação do site. Seguida do próximo atributo, type, informando aqui que é um texto em CSS, e o rel, que está dizendo que é uma folha de estilo, style sheets, folha de estilo. Perfeito? Então essa aqui é a recomendação. A maioria das formatações que vão ser utilizadas no site, elas vão estar trabalhando com a tag link, ou seja, eu coloco o HTML de um lado e o CSS em outro arquivo. A próxima possibilidade é o que a gente chama de folha de estilo interna. O que é a folha de estilo interna? Através da tag style. Essa formatação, pessoal, do CSS, ela vai incorporada, ela vai dentro do arquivo. Então eu não separo. Dentro da formatação CSS vai embutida no código CSS HTML. Qual é a vantagem e a desvantagem? Você vai utilizar a tag style apenas em um caso específico. Ou seja, se você vai formatar um parágrafo, formatar uma coluna, e você tem certeza que essa coluna só vai existir, essa formatação só vai existir naquela página específica, você pode usar a tag style e inserir esse elemento. Se por algum motivo você precisar copiar essa formatação e colocar dentro de um outro arquivo HTML, você exclui o style e coloca um tag link através do interno.
Perfeito? Então, style a gente atribui assim, style dentro do header, de novo, novamente aqui, ó, style type, texto CSS, coloca declaração 1, declaração 2 e fecha o style. Então, essa formatação vai ser aplicada apenas naquela específica página que você vai formatar. Se não for precisar repetir essas declarações, você retira daqui, faz uma tag link e coloca essas formatações externamente. Perfeito? E o estilo inline, pessoal, isso aqui foi muito utilizado. É quando você coloca diretamente aqui, ó, os elementos dentro da tag. Você pegou aqui as propriedades e aplicou diretamente dele. Isso aqui, pessoal, está altamente em desuso, altamente obsoleto. Você não vai utilizar. Eu estou mostrando apenas para que você tenha consciência que isso não deve ser feito. Então, um estilo inline perde muito das vantagens de uma folha de estilo através da mistura do conteúdo com a apresentação. Recomendação: não utilize. Isso aqui é só para que você for fazer uma pesquisa na internet, você vai visualizar isso aí e vai perceber que existe muita coisa feita dessa forma ainda. Perfeito, então encerramos aqui a unidade 1 da Software Graphic. Assistam, leiam o material, tem um PDF lá no final para você poder baixar, é um PDF super prático, você vai ler tudo que está aqui e também assistir o vídeo, né? Mais de uma vez para você pegar o conteúdo de forma bem coerente aí. Grande abraço, até a próxima.